É justamente a pergunta aqui da Camila, né? Alguns pais estão com medo de vacinar seus filhos por supostas sequelas, principalmente reações adversas à vacina, né? O que o doutor pode dizer a respeito disso para esclarecimento, doutor? Muito bom, Camila. Parabéns pela pergunta, né? Porque isso está extremamente vigente hoje. Muita gente perguntando, porque existe muita fake news. Então, primeiro a gente tem que perguntar assim, quem é que está falando que não é para tomar vacina? E quem é que está falando para tomar? Então, Sociedade Brasileira de Pediatria diz, é muito importante tomar. O Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, já que nós estamos falando de crianças, diz que é muito importante vacinar. O CDC americano, a Anvisa, Sociedade Brasileira de Otorrino, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Alergologia e Imunologia. Então, todos são unânimes em afirmar que isso é muito importante. Por quê? Porque todas as complicações possíveis com vacinas são as mesmas complicações possíveis com o vírus numa taxa muito maior. Então, por exemplo, vamos falar da miocardite, que foi tão divulgado aí. Sim. Qual é a chance de você ter uma miocardite com a vacina? É 0,038%. E qual é a chance de você ter a miocardite se você adquirir o vírus? Chega a 16%. Então, é uma diferença brutal, muito grande. Outra coisa que foi muito divulgado aí em televisão, que as crianças não foram acometidas por Covid, que as UTIs pediátricas foram transformadas em adulto porque não tinha criança e que não aconteceu nada. Olha, no Brasil, até então, a gente teve quase 1.500 mortes de crianças por Covid-19. Se a gente juntar crianças e adolescentes, que também foi o que demorou mais para começar a vacinar, a gente chega a 2.400 mortes. Tem mais de 8 milhões de crianças já vacinadas. Quantas comprovadamente morreram de vacina? A gente não tem. Então, o que eu comparo? Eu dou um exemplo para o paciente. Você vai fazer uma viagem numa rodovia. Uhum. Você está 100% seguro? Ou você pode sofrer um acidente? Uhum. Você pode sofrer um acidente numa estrada, mas você viaja, porque isso é necessário. Então, eu comparo você tomar uma vacina ao risco de você pegar uma rodovia com automóvel. E o risco de você não tomar vacina é você fazer o mesmo trecho no mesmo asfalto a pé. Então, você também vai correr o risco, só que o risco é muito maior. Então, existe o risco com a vacina, isso é indiscutível, mas é imensamente menor do que o risco de ter a doença. E como eu tinha falado, eu estou vendo crianças com um quadro muito expressivo, coisa que a gente não via antes. Então, e essa diferença não é porque a Omicron é mais agressiva com crianças, é porque essas crianças ainda não estão vacinadas. Então, não existe nenhum tipo de vacina que não tenha risco nenhum, mas os riscos sempre são muito menores, mas muito menores do que o risco da doença. Então, não queiram trazer na sua consciência, né, o fardo de não ter vacinado um filho e ele ter uma doença e o quadro ficar grave. Uhum. Tá? Então, realmente, o risco é absurdamente maior com a doença do que com a vacina.